Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Cheque Mate. A edição de hoje também é sobre o Concelho de Benavente. Dar as boas-vindas ao nosso painel, o vereador na Câmara Municipal de Benavente, vereador da CDU Hélio Justino, também o Pedro Pereira, vereador do PS na autarquia de Benavente, e o Ricardo Oliveira, autarca e vereador do PSD na Câmara Municipal de Benavente. Bem-vindos mais uma vez ao Cheque Mate. Hoje vamos começar pelo tema que foi proposto antecipadamente pelo Hélio Justino e que tem a ver com os projetos estruturantes para o município de Benavente. Hélio, quer introduzir, por favor, este ponto e que projetos estruturantes são estes? Muito bem, antes de mais, bom dia para a Marta, para toda a equipa, para todo o auditório, para os colegas de painel. Dizer que, de facto, neste mandato, a Câmara de Benavente tem previsto uma série de intervenções, uma série de investimentos que penso que são estruturantes para o futuro do nosso município, no sentido de dar mais qualidade de vida à nossa comunidade. Um conjunto de projetos que estão a ser preparados, resultado da estratégia delineada em função dos fundos comunitários disponíveis, medidas importantes ao nível da eficiência energética, portanto, intervenção na iluminação pública, com substituição das luminárias atuais por LED, um trabalho que de resto já se iniciou, substituição de todo o equipamento e comandos das piscinas municipais. Ainda temos nas nossas piscinas o equipamento inicial, a quando da sua construção, com mais de 25 anos. Temos sentido alguns problemas, alguns inclusive com grande importância ultimamente, e portanto há a necessidade de proceder a essa substituição, e esta oportunidade de concorrer a fundos comunitários permite, obviamente, fazer esse investimento com uma maior celeridade. São investimentos estes amigos do ambiente e que vão permitir também reduzir significativamente a fatura atual da Câmara Municipal. Depois a requalificação dos centros históricos com um conjunto significativo de intervenções, em Benavente, na Praça do Município, na Praça da República, reabilitação da Biblioteca Municipal, ainda do Museu Municipal. Estes os mais relevantes, mas existem outros: Samora Correia, Praça da República, o Largo João Fernandes Pratas, o Largo 25 de Abril, portanto isto falando dos centros históricos, digamos assim. Depois, paralelamente, intervenção no Parque Rui Luís Gomes, cujo projeto foi apresentado à população no passado sábado. Ainda a construção dos balneários do campo de futebol da Morteira, importantíssimo para o clube, nomeadamente para dar condições às centenas de jovens que ali fazem a prática desportiva. Em Benavente, a requalificação dos espaços exteriores da urbanização da Ribaçor, o desejo antigo e necessidade já com muitos anos. É uma empreitada que vai iniciar-se em breve, uma vez que o procedimento está em curso e ultimado. Depois, também alguns investimentos nas áreas de um plano de ação de mobilidade urbana, privilegiando os circuitos cicláveis e pedonais em detrimento dos carros, ou seja, a construção de ciclovias, a pedonalização de zonas comerciais deprimidas em Benavente e Samora Correia, a criação do mini-sistema de partilha de bicicletas, o investimento de resto nas bicicletas e nas estações já foi feito, 4 estações, 24 bicicletas, 12 para cada uma das freguesias. De duas das freguesias, isto dos núcleos urbanos maiores, neste início de projeto, obviamente. Portanto, um conjunto de ações que prevêem um investimento superior a 10 milhões de euros, com financiamento comunitário, cabendo ao município desses mais de 10 milhões, apenas pouco mais de 2 milhões de financiamento próprios. São projetos que vamos procurar
quase na totalidade deles partilhá-los com a nossa população. É uma novidade recolher... São estes os projetos, não é, que estão a ser apresentados? Exatamente, já iniciámos a apresentação de alguns. Este trabalho vai continuar. É uma novidade, mas pensamos que é importante recolher os contributos da comunidade. Em termos de horizonte temporal, qual é o término de isto na globalidade desses projetos todos? São projetos para um mandato, como é óbvio, mas estes 2 primeiros anos do mandato poderão ser, se tudo correr dentro do normal, poderão ser muito importantes do ponto de vista da concretização, sobretudo daqueles projetos que são financiados, mas são projetos, obviamente, com um horizonte deste mandato. Para já, é o que oferece dizer relativamente a estas matérias, realçar que, de facto, são desejos antigos, necessidades antigas que agora, fruto deste quadro comunitário que teve algum atraso, por isso o mandato anterior foi um mandato de preparação destes projetos para que a sua execução seja concretizada no mandato atual. Ricardo Oliveira, relativamente a estes projetos estruturantes para o município, considera que são as necessidades mais prementes para o Conselho de Benavente, estes projetos agora candidatáveis a fundos comunitários? Também quero cumprimentá-los a todos, também aos nossos ouvintes, com votos de continuação de bom fim de semana. E respondendo àquilo que a Marta me pergunta, de facto, estes projetos, na sua generalidade, são projetos importantes e são projetos que o PSD também tinha no seu programa eleitoral. Portanto, não são projetos que, no fundo, mereçam da nossa parte uma crítica por serem concretizados, porque nós também tínhamos, na generalidade, previsto a concretização destas obras. Agora, efetivamente, para o município de Benavente, podem existir ou podiam existir outras prioridades que não estas. De todo modo, como por exemplo, na sua ótica, quais seriam essas prioridades? Para mim, a prioridade principal era estruturar primeiro o nosso plano de turismo. Isto vai elencar com o tema que eu propus e, portanto, não me vou adiantar a esse tema. De qualquer modo, são projetos importantes para as populações e, como disse o vereador Hélio Justino, são desejos antigos. Eles, de facto, pecam por tardios, porque as populações há muito tempo que anseiam ver estas obras realizadas. Nós temos, por exemplo, não se nota tanto no Centro Histórico de Samora Correia, mas o Centro Histórico de Benavente tem definhado a olhos vistos ano após ano. O Centro Histórico de Benavente tem morrido a cada dia que passa, ano após ano. E temos que recordar que é a CDU que tem governado este concelho desde praticamente as primeiras eleições livres que ocorreram no pós-25 de Abril. E, portanto, se hoje nós temos centros históricos completamente vazios de gente e de atividade económica, é porque o trabalho que devia ter sido feito ao longo de mais de 30 anos não foi desenvolvido. Agora temos que andar, efetivamente, a correr atrás do prejuízo. Já tive a oportunidade de ver, no caso em concreto, o projeto para o Centro Histórico de Benavente. Na generalidade, posso concordar com aquilo que é apresentado pela empresa que desenhou aquele projeto, mas ele chega tarde. Efetivamente, ele chega tarde. Porque no que diz respeito a Benavente, nós tínhamos, no Centro Histórico, tínhamos os Correios, tínhamos mais estabelecimentos comerciais a funcionar e hoje em dia, aqueles que conseguem resistir e que ainda existem, as queixas deles são sistemáticas.
portanto, de uma ausência completa, de um abandono completo do centro histórico. Em Samora Correia, essa situação não se concretizará tanto porque o centro histórico também está mais incluído dentro da cidade, mas, de todo modo, peca por tardio aquilo que se pretende fazer, como, por exemplo, também no Parque Rui Luís Gomes, porque, efetivamente, a população do Arneiro dos Corvos, daquela zona que frequentam aquele parque, que frequentam aquela zona ali da Torre do Arneiro, também reclamam por atenção por parte da autarquia há muitos anos. E, portanto, este parque que se quer ali construir ou reconstruir, porque neste aspecto acho que talvez a Câmara Municipal devesse ser um bocadinho mais arrojada naquilo que quer fazer naquele espaço e não se limitar apenas quase a uma operação de recaustagem do que já existe, mas ser um bocadinho mais ambiciosa, porque efetivamente é uma das entradas na freguesia de Samora Correia, quem vem na Nacional 118. Portanto, vamos ouvir também o Pedro Pereira. Para concluir, eu queria só dizer que, na generalidade, o PSD concorda com estas obras, senão também não as tínhamos incluído no nosso programa eleitoral. Agora pecam por tardias e vamos ver quando é que serão concretizadas, porque eu temo que, à imagem de outras coisas que muitas vezes acontecem com esta Câmara Municipal, que isto, passado, não é? Pois, por exemplo, que isto possa ser apenas, portanto, fogo de vista, show-off, agora fazer reuniões com a população para apresentar os projetos e depois eles, no terreno, demorarem muito a implementar, ou então nem serem sequer implementados, ou serem implementados em plena campanha eleitoral para as autárquicas 2021. Pedro Pereira, relativamente também a estes projetos estruturantes, qual é a sua visão? Muito boa tarde aos senhores jornalistas e também aos meus colegas vereadores, a quem nos está a ouvir lá em casa através do YouTube, Facebook ou em 91.4. Antes de responder à sua pergunta, permita-me pela segunda e última vez fazer uma breve introdução. Ou seja, lamentar mais uma vez que aquele que foi o nosso adversário político não esteja aqui presente, o Sr. Presidente da Câmara, e que para a sua defesa tenha enviado, digamos assim, um vereador que foi o quarto da lista da CDU, com todo o respeito que nos merece. Mas são estes os factos. E se fôssemos contar os votos e os eleitos tivessem assento e representatividade em função do método de ontem, eu estaria aqui na qualidade de vice-presidente e o Sr. vereador Hélio Justino seria, como foi, o último a ser eleito. Para termos uma noção daquilo que, a meu ver, é uma falta de respeito pela população e também por nós que fomos adversários e que estamos aqui para dar a cara à população e também ao Sr. Presidente, que não está aqui, e vamos ter que falar muitas vezes em situações que ele era responsável. Passando aos projetos concretos. De facto, estes são projetos que já vêm com pelo menos mais uma década de atraso e que foram inscritos, alguns deles, em sucessivos programas eleitorais da maioria comunista e que gozou e goza ainda de uma maioria absoluta na Câmara e, portanto, teve todas as condições políticas e até financeiras, com os impostos das pessoas, para concretizar estes projetos. Não o fez. Muito bem, esteve no mandato passado, desde 2013, a anunciar que é este ano, que é para o ano, e nós fomos dando o benefício da dúvida ao Sr. Presidente da Câmara e à maioria CDU. Passaram 4 anos, nada se fez. O que é que se fez? Alguns projetos que há poucos dias nos apresentaram e que tiveram, pelos vistos, em banho-maria, em elaboração 4 anos, imagine-se, projetos que demoraram 4 anos a fazer, ou então tiveram como o PDM na gaveta do Sr. Presidente. E nós ainda não os conhecemos em profundidade, porque tantas vezes solicitamos
quer em assembleias municipais, quer em reuniões de Câmara, que nos mostrassem os projetos que queríamos participar neles e não nos foram facultados. Portanto, de uma visão geral que nos foi dada a conhecer, nós, genericamente, concordamos com os projetos, porque também os incluímos nas nossas reivindicações na altura da campanha eleitoral, e são necessidades da população. Aliás, também foi graças, como o seu vereador comunista Hélio Justino admitiu, ao desbloqueio dos fundos comunitários deste governo, que estas obras e estes projetos puderam avançar. Há aqui uma marca do PS clara naquilo que vai ser o futuro do Concelho de Benavente, porque caso contrário a Câmara teria que se endividar e não conseguiria andar para a frente no sentido do desenvolvimento e do progresso. E, portanto, nós, se estivéssemos a governar, seríamos talvez mais ambiciosos e teríamos projetos mais modernos. Como, por exemplo? Pois é, que estes muito projetos, rapidamente. se nós formos, as pessoas não têm aqui as plantas, estão-nos a ouvir, mas se nós formos analisar o Parque Rui Luís Gomes, ele corresponde apenas a uma atualização daquilo que já existe. Alarga-se um bocadinho mais o espaço de relva, plantam-se outras árvores, enfim, faz-se um bar, em vez do quiosque fica um bar, portanto, são atualizações. A única coisa de verdadeira e com erros de projeto, mas aquilo que verdadeiramente existe de novo são os campos de pádel, mas que são novos para o Concelho de Benavente, porque já existem há 10 anos na Europa e em Lisboa, portanto, e que até estão deslocados. Não vamos falar em pormenores do projeto, pormenores técnicos, vamos não é esta a sede. Para ouvirmos também o Hélio Justino sobre algumas das questões que levantaram aí e que tem a ver com esta questão que foi levantada pelo Pedro e também pelo Ricardo Oliveira, de que este projeto do parque não é de raiz, portanto, se não fazia sentido um outro projeto para aquele parque. E, por outro lado, também a questão se alguns destes projetos pecam por tardios. Eu começo por essa questão. Os projetos pecarem por tardios é uma questão de oportunidade dos fundos comunitários. Nós sabemos que as autarquias têm vivido sufocadas nos últimos 10 anos, pelo menos, ainda que nos últimos anos, de facto, tenha havido algum alívio, mas em termos de investimentos próprios com este tipo de envergadura, muito poucas, obviamente, terão condições para os fazer. E, portanto, é a oportunidade dos fundos comunitários que permite este tipo de intervenção. E este quadro comunitário prevê a intervenção nas zonas históricas das vilas, das cidades, dos municípios e, portanto, a oportunidade para este tipo de intervenção surgiu com este quadro comunitário. Óbvio, e também é de conhecimento geral, que o quadro comunitário atrasou-se pelo menos 2 anos, houve a necessidade de preparar os projetos, de fazer as coisas, de facto, sem pressa, porque a pressa muitas vezes é inimiga do fazer bem, e chegou o momento da concretização. Eu diria que o Sr. Presidente da Câmara do mandato anterior, que é ainda o atual e que foi o candidato da CDU nas últimas eleições, correu um risco grande, mas de facto teve, no meu entender, e seguramente também no entender de muita gente, uma coragem enorme a não fazer obra a correr para mostrar à população que tinha feito obra, correr o risco de ter um mandato inferior em termos de execução ao que seria expectável, comprometendo os resultados eleitorais, mas garantindo um futuro sustentável e equilibrado do seu município. Portanto, teve uma coragem tremenda e isto deve ser reconhecido pela nossa população. Portanto, não se fez obra em função da população, dos votos, prepararam-se as coisas para o futuro e isso é que eu acho que é relevante. Agora é que surgiu esta oportunidade destes projetos, destas intervenções e por isso é que eles vão acontecer neste momento. Dizer que, de facto, é óbvio que todos nós gostaríamos que há muitos anos de ter este tipo de investimentos que estão agora previstos, mas, como nas nossas casas, a gestão tem que ser feita com prioridades e em função das oportunidades, como atrás referi.
os tempos passados da gestão comunista foram tempos de investimento em vias de comunicação, em saneamento. O nosso município é dos que tem índices mais elevados a este nível, de investimento muito significativo no parque escolar, de investimento muito significativo nos equipamentos desportivos e culturais e, portanto, agora chegou a vez com esta oportunidade de outro tipo de investimentos. O Parque Luís Gomes, não partilho da opinião dos colegas de painel, dos colegas vereadores Pedro Pereira e Ricardo Oliveira. Acho que é uma intervenção muito significativa relativamente ao que existe neste momento naquele espaço e, obviamente, que depois de concretizado poderemos tirar essa conclusão. Como, e para terminar, relativamente aos timings da execução destas obras, é óbvio que é nosso desejo poder concretizá-las o mais rapidamente possível. Sabemos que muitas vezes surgem obstáculos, mas não há, se calhar, a necessidade de estarmos já a especular no sentido de dizer que nada disto vai ser concretizado. Com certeza que vai ser concretizado e esperemos que o mais rápido possível. Entretanto, esta semana também em reunião de Câmara foi aprovado a ampliação, as obras na Igreja de Benavente, no sentido de acolher de melhor forma os velórios que ali se passam, portanto terá a participação da autarquia esta obra em termos de verbas. A Iris FM, entretanto, foi até à rua para ouvir a população de Benavente relativamente a esta obra e se efetivamente faz ou não faz sentido avançar com esta obra. Convido-os também a ouvir aqui a população nesta situação. Concorda que faz falta uma nova casa mortuária em Benavente? Concordo eu e o povo todo de Benavente. Vão haver mais-valias na ampliação da atual casa mortuária da igreja? Tem que ser, tem que haver. Chega a estar dois velórios, um em cada sala, e muitas vezes as crianças estão a ter catequese nos bancos da igreja. Portanto, eu acho que sim, é uma mais-valia. Possivelmente o padre ali já vai organizar aquelas salas de maneira diferente, porque a nossa terra já tem muito aluno a ter catequese. Com as pessoas que eu tenho falado, todas concordam que sim. Que era uma mais-valia, além de que o povo de Benavente está muito habituado a que os velórios ou vão para a igreja ou vão muitas vezes para a Santa Casa da Misericórdia. A Santa Casa da Misericórdia disponibiliza a igreja, a sala para o velório. E o nosso padre disponibiliza a sala da igreja, mas quem vai para lá tem que pagar. Portanto, eu penso que é uma mais-valia. Mas em Benavente não há, nunca houve. Portanto, para mim, é de fazer. Acho que sim. A casa mortuária atual é pequena para as pessoas que lá vão. Tem que estar cá fora se está a chover. Apanham chuva, apanham frio, apanham tudo, não é? Se for de verão, de verão ainda é o menos, que está calor, a pessoa, aquilo ali é um jardim, sempre é um bocadinho mais fresco. Mas de resto faz falta fazer uma coisa nova, pois. Eu acho que não. Acho que devia-se fazer uma coisa de raiz. Faz falta, porque é pequena, havia sempre de ampliar, fazer uma coisa mesmo de raiz, porque quando no inverno chove, as pessoas estão cá fora, é muito pequenina, precisa de uma coisa de raiz. Eu concordo, porque aquela já não tem condições, pelo menos a nível interior, é preciso uma remodelação, uma coisa nova. Concordo, porque esta não tem condições, porque acho torna-se pequena. O que eu acho torna-se pequena. Bom, relativamente então a esta questão da casa mortuária, portanto, Samora Correia tem uma casa mortuária, Benavente, enfim, tem a que existe atualmente. Algumas pessoas aqui a referir que seja feito um projeto de raiz, no entanto, e segundo o que foi explicado, esse projeto de raiz seria a Junta de Freguesia de Benavente a fazer, e, portanto, agora há esta obra para melhorar as condições ali existentes. Relativamente à questão de uma nova casa mortuária, já há data ou não para esse projeto, tendo em conta que passa pela Junta de Freguesia, e que tipo de obras é que vão ser estas que vão ser feitas agora ali na igreja? Hélio. Dizer que o objetivo último é de facto a construção de uma casa mortuária de raiz, que permita servir toda a comunidade, não apenas a comunidade católica,
E à semelhança de resto do que acontece em Samora Correia, é um processo que envolve, de facto, como muito bem referiu, a Junta de Freguesia de Benavente. Está a trabalhar-se, está a dar-se passos já nesse sentido, mas esse objetivo último não é em nada comprometido por este objetivo da ampliação do espaço referido na Igreja de Benavente, porque, para além de vir dar mais condições no velório dos corpos, permite também esta intervenção dar mais condições à comunidade católica, à paróquia de Benavente, noutros aspectos do seu funcionamento. Portanto, não é limitador da construção de uma casa mortuária de raiz, como digo, é o fim último, e está a trabalhar-se nesse sentido, não havendo para já um timing de execução da obra. Pedro Pereira, relativamente a esta obra da casa mortuária ali na Igreja de Benavente, no Parque 25 de Abril. Estas matérias são muito sensíveis. Tudo o que mexe com pessoas que nos deixam, famílias, amigos, são muito sensíveis e temos que tratar destes assuntos com pinças, digamos assim. E eu penso que a população deve ser, à semelhança do que fez a Rádio Íris, ainda mais auscultada por quem as representa. As diversas forças políticas, com assento na Câmara e na Assembleia Municipal, podem fazer um trabalho de auscultação da população para perceber se a população prefere maioritariamente uma casa mortuária de raiz e que sirva a todas as religiões existentes, e já são muitas no município de Benavente, e neste caso concreto na freguesia de Benavente, ou se maioritariamente prefere que ela esteja localizada e ampliada junto à Igreja Matriz em Benavente. E, portanto, tendo em conta estas matérias serem de uma sensibilidade extrema, eu penso que esse é o primeiro passo. E depois de ouvirmos, então tomarmos uma decisão em consciência, porque às tantas corremos o risco de se estar a sobrepor à vontade da população. Já sabemos que querem uma casa mortuária, que querem e necessitam de melhores condições, estamos de acordo, mas depois precisamos de especificar o que é que a população pretende. Porque até nestas matérias não haver uma democracia ampla, representativa, é um bocadinho desagradável. Vamos ouvir também o Ricardo Oliveira, sendo que, pelo menos a posição que assumiu na reunião de Câmara, portanto concordava com estas obras, mas também defendeu uma solução de raiz. E precisamente. Aliás, se eu fosse o Presidente da Câmara Municipal, essa obra era feita. Porque não é preciso aqui auscultar a população para perceber que a freguesia de Benavente precisa, à imagem do que foi feito em Samora Correia, precisa de uma casa mortuária que, no fundo, possa acolher as pessoas que efetivamente partiram e as suas famílias, mas sem estar vinculada à Igreja, sabendo nós que uma infraestrutura deste tipo deve acolher as pessoas de todos os credos e até mesmo aqueles que não professam qualquer religião. E, portanto, esta obra é uma obra que faz falta à paróquia de Benavente porque cria novas infraestruturas na igreja, novas salas de trabalho, é uma parceria, portanto, também da Câmara com a paróquia e é uma obra importante nesse sentido, mas não, as coisas podiam avançar as duas ao mesmo tempo. Portanto, a freguesia de Benavente precisa, efetivamente, de uma casa de velar, de uma casa mortuária, como aconteceu com Samora Correia. E, portanto, o vereador Hélio Justino, há pouco, disse que o Presidente da Câmara tinha corrido um grande risco. Bem, o risco corremos todos nós de chegarmos a 2021 e estarmos bem pior do que aquilo que estávamos em 2017, quando aconteceram as eleições. E também disse que o Presidente da Câmara tinha sido muito corajoso
Eu não entendo que um autarca, que muitas vezes tem dificuldade em decidir, que é muitas vezes conhecido pelo Presidente da Câmara do NIM, portanto não é capaz de dizer que não, mas também não é capaz de dizer que sim, que seja corajoso. O Presidente da Câmara, de facto, é muito calculista e quando a população precisa de respostas para aquilo que são as suas preocupações, a proposta é sempre fazer pouquinho, fazer o indispensável, em vez de se resolver o problema de raiz. E neste caso concreto, da Casa Mortuária em Benavente, o problema ficava resolvido de raiz com a construção, independentemente das obras que pudessem ser feitas na igreja, mas com a construção de uma casa mortuária digna que possa albergar todo o tipo de pessoas que não queira velar os seus corpos na igreja. Eu só quero terminar dizendo o seguinte: o Presidente da Câmara empurra o projeto para a Junta de Freguesia, mas nós também já sabemos que a Junta de Freguesia de Benavente tem muita dificuldade em desenvolver projetos. É que se não são capazes de desenvolver o projeto, por exemplo, da rotunda de acesso à autoestrada, não é? Que também andava a ser projetada há imenso tempo, vamos agora estar anos e anos à espera que a Junta de Freguesia de Benavente tenha a iniciativa, pela mão da atual Presidente, como é óbvio, que tenha a iniciativa de projetar a nova Casa Mortuária. Não vai ser feita. Não vai ser feita. Se não for a Câmara Municipal a pegar neste projeto, não vai ser feita e o povo de Benavente, mais uma vez, prejudicado. Só recordar aqui que em Samora esta matéria também demorou muitos anos e a sensibilidade da população foi muitas vezes auscultada. E houve sempre dúvidas até que a obra arrancasse e se fizesse. Portanto, eu aconselho, e a prudência diz-me, que esta é uma matéria de facto sensível para muitas famílias e que, se estamos na fase em que a Câmara está a apresentar os projetos, que auscultem rapidamente a população para tomarem uma decisão rápida. Vamos passar ao Hélio muito rapidamente. Hélio, sucintamente, só também comentar aqui algumas destas Eu penso questões. que disse tudo na minha intervenção relativamente a esta matéria, ou seja, está a trabalhar-se nesse sentido, uma obra que é de iniciativa da paróquia, acompanhada naturalmente pela Câmara, de melhoria das condições na igreja, não só para velar os corpos, como referi, não impede o outro trabalho da grande necessidade de construção de raiz de uma casa mortuária, da sua concretização ou não. Vamos ver, só depois é que podemos confirmar. São mais uns quem anos é à espera. São mais uns anos à espera. Não se vereadores 2022. Não, com certeza que não. A gente quer que as obras avancem, com certeza que mais de acordo com a CDU ou mais de acordo com o PS e com o PSD. A gente quer de facto que a população se sirva dos investimentos. Vamos já então avançar também para outro dos temas sugerido antecipadamente pelo Pedro Pereira. Pedro, sugestão de tema: uma Câmara igual para todos. Isto é um tema muito subjetivo, muito amplo. Muito rapidamente, que tema é este? Este é um desígnio que eu, enquanto Presidente, gostaria de ter e espero vir a tê-lo em 2021. E, portanto, tratar todos os funcionários e munícipes de igual forma deve ser uma prioridade da Câmara Municipal de Benavente e de qualquer instituição que serve o público. Tratar todos os munícipes também como agentes sociais, integrantes no desenvolvimento económico do município e também no tecido social. E o que é que se passa muitas vezes na Câmara Municipal daquilo que tem vindo a público nos últimos anos? Existem munícipes a quem se fecha os olhos em algumas ilegalidades, ou, portanto, há alguma desatenção. Recordo este caso que o PS denunciou de militantes e eleitos do Partido Comunista Português, entre outros. Depois existem munícipes a quem a Câmara Municipal de Benavente exige toda a legalidade. Estamos a falar da gestão comunista, que devia ter um princípio igual para todos, que é isso que apregoa a nível nacional. Depois, os concursos públicos de admissão dos funcionários. Vemos, não podemos afirmar taxativamente, mas vemos uma grande discrepância entre aquilo que são as notas nas provas de entrevista e aquilo que são as notas, às vezes, da prova escrita. E aquilo que muitas vezes leva as pessoas a reclamar dos concursos é que não os ganham, apesar de ter tido uma excelente prova escrita.
porque depois a nota na prova de entrevista é baixa e depois há outros que acabam por ganhar o concurso. Os concursos, por exemplo, que estão a ser agora abertos, eu recordo que existe hoje um chefe de divisão das obras particulares em que o concurso foi aberto apenas para arquitetos, quando aquela divisão envolve engenharia civil, ordenamento do território, gestão urbanística e, portanto, devia de haver um concurso amplo para estas formações e experiências profissionais para dar oportunidade a todos de concorrer. Recentemente abriu, sob proposta do PS, queremos nós, e vai abrir um concurso para uma engenheira agroalimentar para acompanhar os refeitórios e as emendas das nossas crianças que têm tido muitas dificuldades. Pois bem, em vez de abrir para nutricionistas e para engenheiros alimentares, o que é que vai acontecer? Vai abrir apenas para engenheiros alimentares. Estamos a restringir os concursos e a não abrir a oportunidade a todos de poder se candidatar. Depois, em sede de atendimento ao público, é conhecido que o Sr. Presidente e os vereadores comunistas têm um poder discricionário e de tratar os assuntos e as pessoas conforme, muitas vezes, os seus interesses eleitorais. Os municípios... Pedro, peço desculpa interromper, mas temos que deixar também aqui uma nota. O Pedro tem essa informação e vou ter que referir isto porque é funcionário na Câmara. Não, porque há atendimento ao público. Eu, inclusivamente, enquanto município, já fui ao atendimento ao público. Os meus pais já foram ao atendimento ao público. Os meus vizinhos já foram ao atendimento ao público. E, portanto, esses são relatos que me chegam da população. Nunca, e que fica aqui bem claro, utilizei esta informação, vamos lá, interna, para o serviço da política. Eu baseio-me em casos públicos. E já agora aproveito a oportunidade para dizer que em abril serei técnico superior da Câmara Municipal de Alenquer e, portanto, estou cada vez mais livre para poder me dedicar ao Conselho de Navente como quero politicamente. E, portanto, estou muito grato e feliz por essa oportunidade, que também é fruto, de facto, daquilo que o Partido Comunista me tem feito e, portanto, toda a pressão política que tem exercido tem-me ajudado a ser mais forte, mais resiliente e a ter mais sucesso político. E estou convencido que são eles próprios que me ajudaram a ser hoje candidato, a ser vereador e vão-me ajudar a ser Presidente da Câmara. E, portanto, vamos festejar... Se não fores recrutado para o PS de Alenquer. E vamos festejar depois todos essa grande vitória e gostaria até, devo dizer, se fosse Presidente de Câmara, de trabalhar com todas as forças políticas. Teria um enorme prazer. Existem reclamações de municípios que são atendidas e outras que não são. Eu estou-me a lembrar da reclamação que deu origem, isto foi público, sublinho-se, ao encerramento da Escola de Música em Benavente. Encerramos uma escola de música, a gestão comunista, que até servia crianças, jovens e adultos e tinha professores, dava emprego e, portanto, porque houve uma reclamação e que depois havia ruído e porque depois às tantas não tinha licença para dar aulas de música, etc, etc. E, portanto, mas primeiro abriu-se e deu-se autorização para abrir. E depois houve reclamação e fechou-se. O mesmo não acontece, por exemplo, com o Grab and Go, que há um município que envia mails todos os dias e já foi à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal reclamar e o Executivo Comunista tarda em dar seguimento a esta reclamação. Casos públicos. E depois é do conhecimento público relativamente aos funcionários também, que há um caso de corrupção passiva, portanto está acusado pelo Ministério Público e pelo juiz de instrução. Esperemos que esta acusação não tenha fundamento e que não tenha razão para bem da vida pessoal e profissional do engenheiro civil, mas não houve, de facto, nenhum processo disciplinar, como já admitiu o Presidente e diz que até põe as mãos no lume. Perante alguém que colocou, também foi público e saiu na comunicação social, uma máquina retroescavadora em Montes de Areia em dia de greve, impedindo trabalhadores de entrarem nas instalações, também nada foi feito, não houve nenhum processo disciplinar. E este tratamento desigual e que cria um sentimento de profunda
injustiça que, de facto, nos leva a dizer que existe imunidade e impunidade para certos funcionários afetos ao Partido Comunista, onde não há histórico de processos disciplinares, devem ser todos perfeitos, nunca erram, e a outros que são afetos ao sistema, não sendo comunistas, lhes prestam homenagem e concordância com todas as decisões. E, portanto, nós já pedimos, eu já pedi, estou à espera, há alguns elementos há meses e outros há semanas, ao Sr. Presidente da Câmara, por escrito e nas reuniões públicas, que me seja facultada os processos de atribuição das notas, de avaliação dos funcionários, que me seja facultada também aquilo que são o procedimento administrativo das obras ilegais ou parcialmente ilegais dos militantes eleitos do Partido Comunista, as avanças com os advogados, quantos advogados tem a Câmara a colaborar e quanto é que lhes paga também. Temos Portanto, de avançar, estes e outros dados são importantes para o escrutínio e para a gestão comunista não só dizer, mas provar que realmente abre as portas e é transparente e dá a conhecer tudo o que se passa lá dentro e que os municípios pagam os seus impostos, é para isso. Ricardo Oliveira, relativamente a estes assuntos levantados pelo Pedro Pereira, quer comentar? Eu quero dizer apenas que uma Câmara igual para todos é de facto... Não é o slogan do PSD, é ligeiramente diferente. Não. Que era o mais para uma todos. Câmara igual para todos é de facto aquilo que qualquer cidadão espera das instituições, como esperará de qualquer instituição do Estado, não é? E, portanto, eu, que já fui presidente da Junta de Freguesia de Santo Estevão, quando desempenhei as minhas funções, tentei ter tratamento igual para com todos os meus funcionários e para com todos os cidadãos e fregueses daquela freguesia, e não só. Portanto, não lidamos só com os nossos fregueses, lidamos também de outras freguesias, digamos assim. Tentei ter sempre essa postura. De facto, é isso que nós esperamos das instituições do Estado, é isso que esperamos de uma Câmara Municipal ou de uma Junta de Freguesia. De facto, podemos ver em determinadas alturas que existem processos, e quando falo em processos, falo no geral, qualquer tipo de processo na Câmara Municipal, que por qualquer razão, muitas vezes tem um andamento mais célere e outras vezes não tem esse andamento tão célere. Podemos sempre questionar o porquê. Eu quero acreditar que isso muitas vezes depende de circunstâncias às quais os titulares dos cargos políticos são alheios, circunstâncias que terão que ver com documentação que é pedida ou com os próprios serviços ou algum atraso de algum funcionário, mas de facto, porque não quero acreditar que haja um tratamento desigual dentro da Câmara Municipal de Benavente. Mas que há relatos. Mas que há relatos, e esta questão que o vereador Pedro Pereira aqui colocou, por exemplo, é um exemplo, não é? É um exemplo. Em dia de greve da função pública, o funcionário que coloca uma máquina no portão do estaleiro ou um monte de terra no portão do estaleiro para impedir o livre acesso ao trabalho, que é um direito consagrado na Constituição, dos outros funcionários. Este exemplo para dizer que eu, quando isto aconteceu, e não aconteceu só uma vez, já aconteceu várias vezes, mas já tive a oportunidade de estar na Câmara Municipal em altura de greve e ter relatos destas situações, fazer esses relatos em reunião de Câmara e ele, por exemplo, não ter qualquer consequência. E, portanto, quando nós e ter desculpa temos, quando somos gestores políticos, gestores da coisa pública, temos a obrigação de agir de igual modo para com todos, sejam funcionários, sejam
munícipes. E o... neste caso, em concreto, é apenas um exemplo, não é? Mas há um funcionário na Câmara Municipal que, no fundo, tem ali uma ligeira altercação com um chefe de divisão e isso dá origem a um processo disciplinar, mas um funcionário que impede que outros colegas possam trabalhar em dia de greve, não é feito qualquer processo de inquérito para saber quem foi e para isso ter consequência. Portanto, é nestas atitudes... Nós sabemos que os titulares dos cargos políticos na Câmara de Benavente são muito favoráveis às greves. Possivelmente... Emprestam os autocarros ao sindicato? Pois, não sei se emprestam, Bom, vamos avançar, mas é este tipo de tratamento... O Hélio, sobre esta matéria, nomeadamente a questão que foi levantada aqui pelo Pedro, eu não sei se está por dentro desse processo que tem a ver com o encerramento da Escola de Música de Benavente, que ele levantou aqui, e também a questão da Grab and Go, que enfim já foi várias vezes também a reunião de Câmara, são um ponto de situação... Grab and Go começa já a ter barbas. Barbas brancas. Exato, portanto é este processo que já vem sendo falado há algum tempo, e também sobre estas questões que foram levantadas aqui no que diz respeito a discrepâncias e enfim não haver um tratamento igual para todos, Hélio. Pois não partilho nada destas opiniões, sobretudo do vereador Pedro Pereira. Não há seguramente um tratamento desigual, pode haver um entendimento por parte dos colegas vereadores que isso acontece, como referiram, pode haver relatos, mas na prática eu acho que não há um caso concreto em que se possa consubstanciar isto. Não, pelas pessoas que compõem o Executivo a tempo inteiro. Penso que qualquer um dos 4 são pessoas sérias, íntegras, têm pautado a sua vida por isso e, portanto, fazem questão de continuar a defender esses princípios, mas a Câmara não é feita só destas pessoas que fazem parte do Executivo a tempo inteiro, quero fazer aqui esse realce, também por parte dos funcionários, pelo que conheço, não há em nenhum setor um tratamento desigual, quer relativamente a colegas de trabalho, quer relativamente munícipes. Em relação às referências que foram feitas, dizer apenas que os concursos públicos de admissão de funcionários há alguns anos para cá que nem sequer têm nenhuma intervenção por parte dos membros do Executivo, portanto os políticos por lei nem se podem envolver nestes processos e as pessoas que os conduzem têm merecido toda a confiança para continuar a fazê-los e não deram ainda nenhuma mostra que poderia haver aqui algum tipo de influência na admissão deste ou daquele funcionário. Naturalmente que algumas das pessoas admitidas já passaram pela autarquia através de contratos por programa de ocupação, os chamados 6, já passaram pela Câmara de outras formas e, portanto, o seu trabalho é conhecido e eles próprios têm conhecimento do que é a realidade municipal. Agora, não há... eu creio, nenhum caso concreto que possamos apontar como alguém foi beneficiado neste ou naquele concurso. Relativamente aos atendimentos discricionários, ao tratamento diferenciado, também não creio que haja exemplos concretos de situações... Estamos perante uma gestão perfeita. Não, relativamente a esta matéria... São exemplares. Relativamente a esta matéria, não tenho dúvida. Relativamente a esta matéria de tratamento igual, quer dos munícipes, quer dos funcionários, não tenho a mais pequena dúvida em relação a isso. Só falta ter tratamento igual com os vereadores, para não se esquecerem de nos convidar para certas sessões onde existe tratamento igual. Os senhores já falaram nessa situação em algumas reuniões e chegámos a uma conclusão, que os convites que os senhores não receberam, eu, por exemplo, também não recebi, porque há coletividades e associações que fazem eventos e uns convidam, uns convidam todos, outros não convidam ninguém, outros convidam só o Presidente da Câmara. Mas já chegámos à conclusão que alguns dos convites que os senhores não receberam, eu também não recebi e outros vereadores também não receberam. Bom, vamos centralizar também aqui as questões. Eu quero só referir-me aos dois exemplos. Quero só referir-me a estes 2 exemplos, porque em termos de exemplos concretos foram referenciadas aqui apenas 2 situações.
O processo da Escola de Música não é do meu conhecimento direto, porque não estava na Câmara ainda, mas pelo que sei foi um processo que se arrastou imenso no tempo, porque não é fácil tomar deliberações relativamente a estas matérias sem ter fundamentos concretos. E o processo da Grab and Go, eu tenho falado permanentemente com o reclamante e tenho-lhe dito que temos que ter fundamentos, fundamentos concretos para poder servirem de base à nossa decisão. É um cidadão que paga impostos. E a decisão que vai ser partilhada. Seja 10, ninguém coloca em causa o incómodo. É óbvio que as pessoas têm sensibilidades diferentes e no mesmo espaço territorial há pessoas que se sentem mais afetadas com este tipo de situação e outras menos. Nós temos no processo um conjunto de assinaturas reunido por este município que tem liderado esta luta, digamos assim, um conjunto de assinaturas a dizer que as pessoas se sentem incomodadas, e temos outro conjunto de assinaturas de pessoas que também residem naquela zona a dizer que nada têm contra o estabelecimento e que não se sentem minimamente incomodadas. Portanto, há medições de ruído, há uma medição que não é conclusiva, é o que temos no processo. Já se solicitou nova medição de ruído e só depois, obviamente, de termos essa nova medição de ruído é que podemos tomar uma decisão. Eu também já disse, e os colegas vereadores sabem disso, porque já o referi na reunião de Câmara, que este processo do Grab and Go e mais 2 ou 3 que temos por resolver são as questões mais delicadas, mais complicadas, mais chatas para nós que temos de tomar uma decisão. E muitas vezes arrastar estes processos é o mais penalizador, quer para nós, quer para quem está nele envolvido. Portanto, urge tomar decisões. Agora, essas decisões têm que ter uma base para que sejam fundamentadas. Portanto, este processo seguramente que será decidido. Urge tomar decisões, é um facto. A primeira vez que publicamente este cidadão, no caso em concreto do Grab and Go em Benavente, foi representando um grupo de vizinhos, de moradores daquela zona de Benavente. A primeira vez pública que ele foi levar este assunto, mas já o tinha feito através do ofício, não é? Mas a primeira vez que ele foi fisicamente à Câmara foi numa Assembleia Municipal realizada em abril de 2017. Faz no próximo abril de 2018. Então nós levamos mais de um ano... a aferir se de facto existe ou não ruído para resolver situações que estão a transtornar a vida das pessoas. É porque o direito ao descanso está consagrado na Constituição Portuguesa. Estamos a falar sobretudo de ruído que é produzido fora do estabelecimento. Um ano para fazer medições de ruído. Há aqui uma questão que é importante, que é assim: há um estabelecimento que está devidamente licenciado e que o estabelecimento em si não provoca ruído. A frequência daquele estabelecimento... Isso também é verdade. A frequência daquele estabelecimento é que provoca o ruído, porque as pessoas que o frequentam fora de horas, e é um estabelecimento propício a isso, depois quando saem... a pegar nos carros, a pegar nas motos, a conversar, e algumas permanecem ali a conversar, ou seja, há uma alteração da ordem pública numa zona residencial que resulta diretamente do funcionamento do estabelecimento. Não é? Agora, a alteração da ordem pública é óbvio que tem que ter a colaboração das autoridades para atuar. Agora, isso não impede que a Câmara não tome uma decisão relativamente a esta matéria, porque os incómodos resultam diretamente daquele estabelecimento estar a funcionar ali naquele espaço. Agora, o que existe neste momento de concreto no processo, independentemente de ele ter um ano ou mais, o que existe de concreto neste processo é uma medição de ruído de uma entidade isenta e imparcial que tem esta competência, que refere que não é conclusivo que resulte ruído do funcionamento daquele estabelecimento. E, portanto, quando nós temos o único documento com valor absoluto que temos no processo, diz-nos isto: vamos mandar encerrar o estabelecimento, automaticamente o proprietário coloca a Câmara em tribunal e coloca em xeque a nossa decisão, como é óbvio. Já há mais autos da GNR. Há 2 autos da GNR que surgiram nas últimas semanas, porque um processo que tem 1 ano e meio não tinha um único auto da GNR. Mas aí podemos questionar também há pelo menos 100 e-mails enviados e vídeos. 100, pelo menos. Existem 2 autos da GNR que têm semanas. E existe um requerimento junto da comunidade intermunicipal para fazer nova medição de ruído, que é uma coisa que, quando ela se vai realizar, não está nas nossas mãos. Porque, normalmente, os técnicos da comunidade vêm fazer
a medição em alturas surpresa, digamos assim, e portanto nós não temos conhecimento quando é que isso é feito, ainda que tenhamos pedido urgência neste procedimento. Portanto, este foi um dos exemplos referidos e parece-me que fui claro relativamente a esta matéria. O outro exemplo referido do funcionário arguido não ter processo disciplinar, levantamos um processo disciplinar e depois vamos ficar à espera de se ele é condenado em tribunal ou não para decidir se ele infringiu ou não em termos disciplinares os seus procedimentos e as suas funções. Esta questão é muito delicada, para além de que o funcionário em causa, e nenhum de nós está livre de... veste a pele do advogado do diabo, e já não é advogado, é vereador, tem que tratar todos de igual forma e tem que ser imparcial. E fica difícil explicar. Eu não interrompi. As pessoas não percebem. Eu não interrompi os senhores. As pessoas não percebem. O que eu quero dizer, de uma forma muito clara, é que o ser arguido, qualquer um de nós pode ser por qualquer situação. Mas ninguém está livre. Ninguém está livre. Alguns são condenados sem ser arguidos. A principal condenação, nem passam a fase do arguido. A principal condenação para o técnico da Câmara em causa e para outras pessoas envolvidas, a principal condenação é esta na praça pública, não é? Porque já estão condenados, sem serem julgados. Agora é assim. Não sendo advogado, não fazendo esse papel de ser advogado de ninguém, agora transmitindo uma convicção pessoal daquilo que é o relacionamento com esse técnico da Câmara. Mas as convicções pessoais não aferem a inocência ou a culpabilidade. De maneira nenhuma. E porquê é que a Câmara haveria de avançar com um processo disciplinar para este funcionário e depois ficaria à espera do resultado do tribunal para o condenar ou iria que o Ministério Público propõe e esse é o seu entendimento. Esse é o seu entendimento do Ministério Público. Não, de extrema gravidade é o seu entendimento. Do juiz de instrução e do Ministério Público. De extrema gravidade é o seu entendimento. Não, é do juiz de instrução e do Ministério Público. Peço desculpa. Bem, temos que dar por encerrada a audiência. Vamos dizer apenas que é assim. O Sr. Vereador esgotou o tempo todo. Eu queria 10 segundos. Pedro, 10 segundos, temos 1 minuto para ir para compromissos publicitários. Eu percebo que o vereador Hélio Justino até já não só tenha vestido a pele do advogado do diabo, que já o foi, porque os advogados defendem até os maiores criminosos e ele ainda tem esse ADN dentro dele, mas tem que despir essa pele para ser um vereador igual para todos e isento e conseguir explicar à população esta discrepância e estes critérios tão assimétricos e por coisas do tamanho de uma formiga dar-se origem ao elefante e o elefante dar origem à formiga. Mas dizer que de facto existe um tratamento discricionário no atendimento ao público pela maioria comunista. Não é pelos funcionários que na sua maioria são exemplares, excelentes profissionais. Mas só para terminar, o Sr. Vereador Hélio, para além do advogado do diabo, já levou a injeção atrás da orelha, porque eu tenho admirado, eu que o elogiei tanto como Presidente da Junta, vejo que ele é o guarda-costas agora do Presidente da Câmara e por isso está aqui na sua representação e portanto a cartilha do Partido Comunista está-lhe já no seu ADN. Vamos avançar muito rapidamente. Até me dá jeito politicamente que assim seja. Temos de terminar. Eu tenho que dizer só duas coisas muito rapidamente. Dizer que eu defendo sempre aquilo que acho que é justo, defendo aquilo que é a minha convicção, não defendo outras pessoas, defendo aquilo que acho que é justo e a minha convicção. Posso errar como todas as pessoas, mas continuo a ser a mesma pessoa que quando era Presidente de Junta e que serei a mesma pessoa amanhã, seguramente. Dizer o seguinte, independentemente de ser advogado ou de ser político, a condição de honestidade das pessoas não tem a ver com as profissões que elas têm, independentemente de eu reconhecer que, feliz ou infelizmente, segui 2 caminhos que não são muito considerados. Eu, enquanto exerci a profissão de advocacia, não instruí, tive alguns problemas com alguns clientes, porque não instiguei uma única testemunha e sempre agi com honestidade e com toda a lisura em todos os processos em que estive envolvido. Vamos terminar. Isso não é condição. A nossa profissão, a nossa divisão não é condição para ser honesto ou não. Continuamos na segunda também nunca parte tinha tido do nenhum processo, nem tinha feito nenhuma queixa
de ninguém, nem em tribunal. Vamos e fui terminar, alvo, já continuamos. Na campanha eleitoral de cartas anónimas que foram identificadas e desculpem toda a gente em termos... Regressamos para a segunda parte do Checkmate, relativo ao Conselho de Benavente. Para iniciar esta segunda parte, vamos ouvir algumas opiniões dos munícipes do Conselho de Benavente e também dos nossos ouvintes, com um ponto de situação daquilo que acham que deve ou não ser melhorado no Conselho, e depois vamos passar também algumas das questões que foram enviadas através do Facebook do programa Checkmate. Vamos ouvir então nos municípios. Eu acho que na sua globalidade acho que excelente. O que considera ser urgente resolver no Conselho? Quais as prioridades? Sinceramente não estou a ver lacunas nenhumas, com toda a honestidade. Acho que as coisas estão a funcionar bem, sistema de limpeza, até da recolha de lixo, tudo isso penso que não tem críticas a apontar. Há tanta coisa para resolver. Olha, eu acho que a Câmara Municipal no Concelho de Benavente tem feito um bom trabalho. Desenvolveu muita terra, ficou bonita, está bonita. Falta melhorar um bocadinho os jardins. Os jardins estão um bocadinho desleixados, mas também não se pode fazer tudo e acho que está bom. Acho que não tenho muito a dizer, fizeram um bom trabalho aqui no Concelho, fizeram. O que considera ser urgente resolver no Concelho? Quais as prioridades? É exatamente esse, parques verdes, jardins mais cuidados, as escolas estão boas, não vejo muito mais a fazer a não ser isso. O centro de saúde também funciona bem, é só as zonas verdes, os parques, os jardins estão um bocadinho, acho que precisava para ficar a terra mais bonita. O meu marido, quando era vivo, era do PS, era. E eu fiquei sempre mas não, que eu não tenho partido nenhum, amiga. O que considera ser urgente a resolver no Concelho? Quais as prioridades? Resolver no Concelho? Olha, sei lá, amiga, está tudo arranjadinho e tudo bonito e tudo bom. É o que a gente deseja aqui na nossa terra, que eu sou de Samora Correia, nascida e batizada aqui. Eu acho. Bom, de referir também que este Vox Pop feito pela nossa colega Daniela Cruz foi feito na freguesia de Samora Correia. Por isso é que está tudo bem. Bom, vamos passar então a algumas das questões. Uma questão foi enviada pelo Pedro Gouveia, diretamente para o Hélio Justino, que diz que é morador de Samora Correia e gostaria, se fosse possível, colocar esta questão ao Hélio sobre quando será efetivado o desvio de pesados do interior de Samora. Não consegue compreender porque é que a Junta de Freguesia e Câmara ainda não avançaram para o desvio pela Morteira. Hélio, relativamente a este desvio de trânsito pesado. É de facto uma matéria muito antiga, um anseio de muitos anos da nossa população. As infraestruturas de Portugal reconhecem a urgência de resolver este problema e cumpre a eles resolvê-lo. As autarquias, Junta de Freguesia de Samora Correia e Câmara Municipal de Benavente têm encetado inúmeras diligências junto das infraestruturas de Portugal para que a situação se resolva, inclusive a disponibilidade, sobretudo da Câmara Municipal, para intervir diretamente na Estrada da Morteira, com vista a poder fazer a transferência do trânsito nacional para lá. Agora, as regras das infraestruturas de Portugal prevêem que a limitação do trânsito pesado no atravessamento da Samora Correia só pode ser limitado havendo uma alternativa nacional. Ela não existe e, portanto, o bloqueio acontece desta maneira. Estivemos bem perto, há meia dúzia de anos atrás, eu diria, estava a ser elaborado um projeto para a Nacional 118 que contemplava, de facto, a desqualificação deste troço interior da Estrada Nacional 118 e a qualificação como Estrada Nacional da Estrada da Morteira. Infelizmente as coisas, mudou o governo e as coisas ficaram pelo caminho, mas não deixaremos, obviamente, de prosseguir este objetivo, que era extremamente importante para a nossa comunidade, que conseguíssemos concretizar em breve. Mas é daquelas coisas que não está diretamente nas nossas mãos resolver. Vamos ouvir também, primeiro vou falar sobre outra das questões que foi colocada por outro munícipe,
através do Facebook, e de resto já falámos na primeira parte sobre este assunto, e depois todos, não foi dirigido a ninguém em particular, depois todos podem comentar esta situação, e o Ricardo e o Pedro também, se quiserem fazer algum comentário, apesar da pergunta ter sido dirigida ao Hélio, desta questão do trânsito pesado. O Fernando Brites falou sobre a questão dos processos que estão a decorrer e diz que gostava de saber como é possível a Câmara não se desmarcar dos sujeitos que foram confirmados para julgamento por corrupção neste processo, enfim, que está a decorrer em tribunal e que envolve também o ex-presidente da Câmara e também funcionários da autarquia. Portanto, eu pedi ao Hélio que começasse primeiro e muito rapidamente, uma vez que este assunto também já foi um pouco abordado. O que é que há a comentar? Que resposta é que há a dar ao Fernando Brites? Eu quero dizer que, relativamente a esta questão destes processos, o tempo e o julgamento vão dizer se estas pessoas têm ou não culpa. A minha convicção clara, porque conheço algumas das pessoas envolvidas e, portanto, falo relativamente a essas, nomeadamente o ex-presidente da Câmara, o ex-vereador e o engenheiro civil em questão. Em relação a estas pessoas, a minha forte convicção, pelo que conheço delas, é que são pessoas sérias, honestas, e o Tribunal vai demonstrar isso, o julgamento vai demonstrar isso. É aquilo que eu acho, porque são pessoas, sobretudo o ex-presidente da Câmara Municipal de Benavente, com uma vida de grande seriedade dedicada a este município, não merecia, obviamente, que isto lhe estivesse a acontecer, e naturalmente que ele e os outros dois envolvidos que referi têm toda a minha e nossa solidariedade, como já foi demonstrado também pelos colegas do Executivo que representam a CDU. Creio que era só esta matéria. Sim, era só essa questão, Pedro Pereira, Muito relativamente bem. a estas questões. O mundo, a Europa e o Conselho de Benavente estão cheios de injustiças praticadas pelos comunistas. E, portanto, se fôssemos a avaliar as pessoas que não mereciam determinado tipo de atos praticados pelos comunistas neste mundo de fora, estavam os tribunais apilhados e esgotados. E, portanto, não se trata aqui de avaliar as pessoas e a obra que desenvolveram. Não é uma questão de convicção pessoal. E devo-lhe dizer que desejo-lhes as melhores felicidades, as maiores felicidades para a sua vida pessoal, de saúde, etc. O que estamos aqui a avaliar é que a Justiça tem que ter a sua independência para tomar uma decisão, e o Ministério Público e o juiz de instrução já consideraram que existem fortes indícios de corrupção. Se é assim ou não, vamos ver em julgamento, e decidiram que eles têm que ir a julgamento. Se me dissessem, se dependesse do Pedro Pereira, o Pedro Pereira quer justiça e quer verdade, apesar de lhes desejar a melhor sorte do mundo. Mas isto não é uma questão de convicção pessoal. Felicitar o ex-candidato à Câmara, Fernando Brites, do CDS, e todos os eleitores do CDS, e dizer que, relativamente às intervenções que as pessoas tiveram para com a Rádio Íris, parece-me que houve 5.100 eleitores que não foram ouvidos, que foram aqueles que votaram no PS, PSD e CDS, e depois mais 12.000 que não votaram. E, portanto, isto para dizer o quê? A rádio fez um bom trabalho, mas foi uma pequena amostra, como é óbvio. Se tivéssemos mais... Olha, foi fica aqui para contratarem mais pessoal para fazer assim uma amostra mais alargada. Foi pontaria. A factos, no cheque-mate anterior já houve reclamações. Isto para dizer que existe uma parte da população que votou nesta maioria comunista que está satisfeita e há outra que está insatisfeita. E não está tudo resolvido. Exato, os deixa-me transportes, só dizer uma coisa muito breve e que o emprego eu não neste referi. município Estas questões que são enviadas deficiente. de forma particular também eu posso, se tiverem depois interesse mesmo em ver, portanto, as questões, eu por acaso trouxe assim, mas passei-a para o Word, mas depois se houver interesse em ver as questões na página do Facebook, eu também posso mostrar, portanto, as mesmas questões para confirmarem efetivamente. Não, nós confiamos no vosso trabalho, isso não está em causa. Agora, continuando. Transportes, rede de transportes é deficiente no Conselho de Benavente.
As pessoas estão horas e horas à espera de autocarros para se poder deslocar do Concelho de Benavente para Lisboa ou para Vila Franca de Xira. Mas essa é uma questão do governo PS, não é uma questão do... É falta de capacidade fica aqui política da CDU também, que outras câmaras do PS e do PSD têm tido junto do governo. Nós já abordámos essa questão no checkmate. O trânsito pesado na freguesia de Benavente tem barbas brancas nos programas eleitorais do Partido Comunista. E nunca tiveram capacidade política junto dos governos. Os governos mudam, a Câmara é a mesma, o Executivo é comunista, mas não resolve os problemas que tem mais de uma década. Fica já aqui assente que o próximo checkmate vamos também abordar esta questão dos transportes públicos. Já abordámos a semana passada esta questão dos transportes de uma forma geral e também no que diz respeito ao Distrito de Lisboa e também em Santarém, e portanto fica já aqui assente, e porque é um tema que tem sido também levantado. O próximo checkmate do Concelho de Benavente vamos abordar este tema. Para terminar, dentro das freguesias existe um minibus e o PS propôs na campanha eleitoral. Há pessoas idosas que querem ir de Benavente para a Barrosa e têm que apanhar a boleia e sujeitar-se às questões de insegurança que daí advêm. E, portanto, eu espero que não aconteça nenhuma tragédia com uma criança ou com um idoso que apanhe boleia, porque a Câmara não colocou uma rede de transportes interfreguesias a funcionar. Ricardo Oliveira, relativamente a estas duas matérias. Eu penso que o que importa às pessoas, o que importa verdadeiramente aos munícipes é verem os seus problemas resolvidos. E, portanto, sobre esta questão do julgamento, e eu considerando que se referem ao julgamento onde está envolvido o ex-presidente da Câmara... O julgamento ainda não está marcado. O julgamento vai começar. É aí que eu quero chegar. Okay. Portanto, o julgamento está a decorrer os trâmites normais, o ex-presidente da Câmara de Benavente, o ex-presidente da Junta de Santo Estevão, Daniel Ferreira, o ex-vereador Miguel Cardia. Portanto, isso há de percorrer o caminho que tem a percorrer nos tribunais, e, portanto, sobre isso não há nada a dizer, e no final, efetivamente, haverá uma decisão. Nós vivemos num Estado de Direito Democrático e, portanto, o Tribunal, no fim, há de avaliar as provas, as evidências e ver se, de facto, houve ou não a prática dos crimes. Portanto, sobre este aspecto, não tenho mais nada a acrescentar. Sobre a questão do desvio do trânsito pesado, aí sim, e uma matéria que, no fundo, diz respeito às pessoas e que tem importância para a população de Samora Correia e não só, é engraçado ver aqui esta luta, digamos assim, entre o Partido Comunista e o Partido Socialista, aqui representado pelo vereador Hélio Justino e pelo vereador Pedro Pereira, que são o rosto da geringonça. Portanto, são o rosto da geringonça que governa, que governa este país. Felizmente que nunca me guiei para geringonça. Nós chegamos ao cúmulo, se podemos dizer, de ter um governo do Partido Socialista que tem como missão também resolver o problema das pessoas e que é suportado na Assembleia da República pelo Bloco de Esquerda, pelo Partido Comunista e pelo Partido Ecologista aos Verdes. E temos um Partido Comunista que viabiliza o governo do Partido Socialista, mas depois anda ao mesmo tempo a fazer a oposição como se nada fosse com eles, com um pé dentro e um pé fora da governação. Isto é de uma hipocrisia tremenda do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda e também do PEV. É de uma hipocrisia tremenda aquilo que fazem em sede da Assembleia da República e que depois se reflete nas autarquias. Porque se de facto o desvio do trânsito pela Estrada da Morteira estava bem encaminhado com o anterior governo do PSD e do CDS. Estava bem encaminhado, foi o vereador Hélio Justino que disse. Estava bem encaminhado, porque a dificuldade aqui reside naquilo que foi dito de desclassificar a Estrada da Morteira e classificá-la como Estrada Nacional para poder desviar o trânsito pelaquela estrada. Por isso, as coisas estavam bem encaminhadas.
Entra o governo do Partido Socialista, que é viabilizado pelo Partido Comunista, que gera a Câmara de Benavente, e as coisas deixam de estar bem encaminhadas. Vamos terminar, Eu queria, antes de terminar, dizer que, efetivamente, a geringonça não resolve os problemas do nosso país. Antes, pelo contrário, agrava-os. E no caso do município de Benavente, temos tido uma dificuldade tremenda ao longo dos anos em ter autarcas reivindicativos junto do poder central. Esta é uma imagem de marca da gestão CDU no Conselho de Benavente. Se agravou agora, deixe-me só terminar, que se agravou agora com o presidente Carlos Coutinho. É que ele tem uma grande dificuldade em se assumir como presidente de uma grande Câmara Municipal. Parece que está sempre no fim da fila a levantar o dedinho, a ver se pode falar, com complexos de minoridade relativamente aos outros presidentes de Câmara, e não se assume como um presidente de Câmara de um verdadeiro município, de um grande município do Ribateiros, que é o município de Benavente, e com isso não consegue reivindicar para o seu território aquilo que outros conseguem resolver nas suas câmaras municipais. E sendo o partido que viabiliza o governo do Partido Socialista, o vereador Hélio Justino, como é que é possível não conseguirem chegar a um entendimento com o governo e resolver este problema que afeta a vida de milhares e milhares de pessoas em Samora Correia? Terminar e avançar. Dizer muito rapidamente, relativamente à intervenção do vereador Ricardo Oliveira, que este problema do desvio de trânsito pesado do interior da freguesia de Samora Correia é um problema que tem muitos anos e que já passou por muitos governos PSD. Muitas barbas, é comum a todos os programas do Partido Comunista. É comum a muitos governos. Agora, quem tem capacidade para Olha, quem não tem culpa sou eu. É a administração, eu não tenho culpa disso. É a administração central, é que tem capacidade para resolver este problema e, de facto, volto a referir para que fique bem claro que as autarquias têm feito inúmeras diligências para que esta situação seja resolvida. Relativamente ao comentário que o vereador Ricardo Oliveira fez sobre o presidente da Câmara Municipal de Benavente, eu queria dar só um exemplo que contradiz completamente as suas afirmações. O tema inicial, estes fundos comunitários, a conquista de 10 milhões de euros ou de 8 milhões e tal de euros de financiamento para o nosso município, não, foi graças ao trabalho incansável do Presidente da Câmara de Benavente. Bom, vamos avançar para o tema proposto. No mandato não fez obra nenhuma, mas não vamos por questões nacionais, estamos no Conselho de Benavente. Em 5 segundos que eu não represento, mas há matérias que às vezes sou vereador que empolgam, mas temos que avançar. Eu não represento a geringonça, eu represento a população do Conselho de Benavente. Que votou no Partido Socialista. Que votou no Partido Socialista e não só. De outros quadrantes que decidiram muito votar bem, no PS. Pronto, essas questões somos todos representantes da população. Mas este governo repôs muitas das condições de vida perdidas em termos de salários e pensões. Mas não resolve este problema, vereador Pedro Pereira. Não resolve o problema da Estrada da Morteira. Mas aí é falta de capacidade política da gestão comunista. Bom, vamos avançar então para o tema proposto pelo Ricardo Oliveira e que tem a ver com o plano estratégico de valorização e comunicação turística do município. Pedi então que falasse um pouco sobre este ponto. Muito bem. Eu decidi trazer este tema ao debate porque é de facto um tema muito importante e através do qual o município de Benavente pode ou não aspirar a ter outro tipo de ofertas no futuro e outro tipo de qualidade de vida para os municípios. Nós tivemos um plano estratégico de desenvolvimento turístico de Benavente, que foi desenvolvido por uma empresa que foi contratada para fazer esse plano. Ficamos também a saber que os autarcas que nos têm governado não têm ideia do caminho que querem seguir. E, portanto, há necessidade até, veja-se bem, de contratar uma empresa para nos indicar aquilo que é o óbvio, que a promoção turística do nosso município e da região tem que passar obrigatoriamente pelo touro, pelo cavalo, pelas culturas do tomate, do arroz, pelo montado de sobro. Quer dizer, foi preciso contratar uma empresa para nos vir dizer isto e para nos indicar caminhos para o futuro. Com muitos custos. O problema é que este plano foi apresentado em plena pré-campanha eleitoral para as autárquicas de 2017, portanto foi apresentado no início da primeira edição
do Festival do Arroz Carolino, que se realizou em maio do ano passado em Samora Correia, e não passa disso mesmo, como é habitual ao longo dos últimos anos. Eu lembro-me da Câmara Municipal de Benavente com verbas de 5.000, 10.000 euros inscritas em orçamento para turismo. Portanto, nós há muitos anos que em Benavente, há muitos anos que em Benavente, se anda a brincar ao turismo. Isto, evidentemente, associado a uma região de turismo que nunca tem funcionado como deve ser. Quando era a região de turismo do Ribatejo, era porque era do Ribatejo. Portanto, agora que é a região de turismo, estamos alocados ao Alentejo, do Alentejo e Ribatejo, é porque há uma tendência para puxar mais para os municípios do Alentejo do que do Ribatejo e, portanto, o poder político em Benavente não sabe que caminhos trilhar para, efetivamente, potenciar o nosso território como uma grande potência turística na região do Ribatejo, que é aquela onde nos inserimos, e mais, na região da Grande Lisboa, porque nós também já podemos dizer, com as acessibilidades que temos, que estamos na área da Grande Lisboa. E isto tem implicações diretas na vida das pessoas, porque, efetivamente, se conseguirmos desenvolver o nosso território também na área do turismo, vamos conseguir com isso criar mais postos de trabalho e vamos conseguir com isso dar, efetivamente, mais emprego, mais trabalho à nossa população e com isso melhorar a condição de vida da nossa população. Criando mais trabalho, mas também trazendo mais visitantes que vão, no fundo, usufruir da restauração. A restauração esta, um dos vetores estratégicos do plano de turismo era o arroz carolino, restauração esta que foi envolvida naquilo que é a promoção do arroz carolino, que eu acho que de facto é um dos produtos que temos que efetivamente promover, naquilo que foi a realização do primeiro Festival do Arroz Carolino o ano passado, mas quando nós temos uma autarquia que vai falar com os restaurantes do município, que os convida a incluir nas suas emendas o arroz carolino, que os convida a ter no exterior uma bandeira para dizer que aquele restaurante é um restaurante aderente ao arroz carolino e que ali se come arroz carolino. E quando temos uma autarquia que não é capaz de manter a maioria dos restaurantes neste seu projeto turístico, isto diz muito daquilo que efetivamente nós não somos capazes de fazer em matéria de turismo. Aconteceu a semana passada a Bolsa... que está coxo, de facto. É um projeto que... Está coxo. Que, no fundo, existe no papel, mas não tem aplicação prática na realidade. Nós estamos muito dependentes daquilo que a entidade regional de turismo pensa fazer para a nossa região e não temos um pensamento próprio daquilo que queremos para o nosso município. E, como exemplo, eu dou... na semana passada realizou-se a Bolsa de Turismo de Lisboa, a BTL, na FIL, no Parque das Nações. Benavente esteve representado na BTL no grande stand da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Ribatejo, ao pé de todos os outros municípios, 54 ou 58 que compõem tenho aqui a anotação, não vale a pena agora, 58 que compõem esta Entidade Regional de Turismo, mas ali estamos no meio de todos os outros. Portanto, defendia que Benavente devia ter um stand próprio, é isso? Quando no pavilhão 2 temos uma série de municípios de todo o país autónomos que optam também, estão com as entidades regionais de turismo, mas depois têm o seu stand autónomo no pavilhão 2. Nós temos municípios como, estou-me a lembrar de Ovar, estou-me a lembrar da Mialhada, estou-me a lembrar do município de Santa Maria da Feira, com stands próprios no pavilhão 2, e nós não temos ambição para isso. Então nós não podíamos também, se queremos promover o nosso território, investir na Bolsa de Turismo de Lisboa e ter também um stand próprio, apesar deste que já temos, ter um stand próprio, promover o Carnaval de Samora Correia, promover a sério aquilo que são as nossas tradições no que diz respeito ao Ribatejo, às nossas festas populares, promover então aí os nossos passeios pedestres pela natureza, promover aquilo que é os nossos produtos endógenos, como é o caso do arroz, promover o montado sobre, enfim, promover tudo aquilo que os outros fazem e que nós depois acabamos por não fazer, por estarmos amarrados a esta entidade regional de turismo e não termos, que é esta a minha principal crítica, não termos pensamento próprio
relativamente à estratégia que queremos seguir para o futuro do nosso município, no que diz respeito ao turismo. Portanto, eu lamento muito, com sinceridade, que se tenha tido o trabalho a desenvolver este projeto, este plano de desenvolvimento turístico, que se pagou-se uma empresa para fazer isto, e que agora tudo se resuma à realização anual de um festival do arroz carolino, que tem efetivamente o seu mérito, um grande festival, grandes cartazes musicais, tomar as nossas festas populares terem também possibilidade, as nossas comissões de festa, de poderem apresentar um cartaz como apresenta a Câmara Municipal neste festival. É de facto uma coisa bem organizada, gostei muito do festival o ano passado, mas o nosso plano de turismo está resumido à realização do festival e isso é o pior erro que nós podemos cometer, porque de resto não há mais nada, nenhuma única palavra sequer acerca do desenvolvimento turístico do município de Benavente. Não vendemos Benavente a ninguém. Vamos passar também ao Pedro Pereira relativamente a este tema do turismo no município. Tendo em conta que o vereador Ricardo vive estas questões do turismo com grande intensidade, eu prometo, se ganhar as eleições em 2021, que vou convidá-lo para ficar como vereador desta pasta. Fica aqui já a aliança. Fica aqui já uma aliança. Uma aliança. É que o vereador... Para o vereador Fica aqui já uma aliança PS-PSD. Não fica. O vereador Pedro Pereira primeiro tem que ser escolhido pelo Partido Socialista ou por outro qualquer para ser o candidato à Câmara. Que ele ainda não foi escolhido. Isso também é verdade. Ele não sabe ser candidato. Isso também é verdade, mas portanto... Os militantes podem chumbar esta candidatura. Ele está a assumir uma coisa que não é um facto. Essa coligação já tem antecedentes. Tendo em conta que o caminho e o trabalho que estamos a fazer aponta eventualmente para uma recandidatura. Mas, falando também a sério, terei muito prazer em discutir estas questões do turismo. E eu não vou só fazer um levantamento daquilo que está mal, vou tentar ser justo e correto, que é essa a minha postura, e também vou apontar soluções, que é isso que as pessoas esperam. De facto, andamos há 4 anos, pelo menos à espera que a CDU apresente e execute aquilo que prometeu em 2013. E nunca deu verdadeiramente importância ao turismo. Mas não foi só este município. Aliás, todo o distrito de Santarém andou, e o Ribatejo, um pouco atrás daquilo que se pretendia em matéria de projetar o município para o exterior. Mas temos visto alguns passos, também não vamos aqui dizer que não existe nada, tentativas modestas. Existe agora uma rota pedonal pelos campos de arroz, na Lesíria, mas também temos que dizer que o piso não está ainda adequado, por exemplo, ao uso de bicicletas e às caminhadas em tempo de chuva, seja inverno ou não, pode chover noutras alturas. Depois tivemos aqui uma nota positiva, graças aos fundos comunitários que o PS desbloqueou do Festival do Arroz Carolino, que se realizou em Samora e que se vai realizar este ano em Benavente. Temos alguns pontos turísticos, fruto das obras das rotundas alusivas às nossas tradições, que já vai atraindo alguns visitantes para o carro, para tirar fotografias. O Palácio do Infantado, que é um edifício que nos orgulha, a própria Igreja Matriz reabilitada é bonita, portanto, mas são pontos isolados. E depois temos o quê? Um grande património na Companhia das Lesírias, que já existe há muitos anos e, portanto, que temos a sorte de estar no município de Benavente. E depois temos os campos de golfe e as quintas em Santo Estevão. Iremos ter um museu municipal reabilitado em Benavente, vamos ver como é que corre a obra, mas precisamos de mais. E o que é o caminho que eu aponto para o município de Benavente? Que se crie um roteiro turístico cujo circuito envolva o que de melhor temos e depois então temos condições para promover e vender este pacote turístico junto dos principais operadores em Lisboa e até fora de Portugal, para que possamos receber excursões organizadas, para que visitem o nosso município. Enquanto não tivermos este pacote turístico com este roteiro organizado, nós não temos um produto para poder competir com Lisboa ou com outras cidades, com Braga ou com outras cidades de Portugal. E temos que ter.
E, portanto, projetar também e internacionalizar as nossas tradições. Eu tive o privilégio de estar com algumas pessoas do México, com algumas pessoas de Espanha, que assistiram às nossas largadas em Samora Correia e em Benavente e ficaram maravilhadas. E foram à feira e ficaram impressionadas. Portanto, isto prova que temos potencial para internacionalizar. E depois não estamos a aproveitar, e eu desafio, já desafiei esta maioria comunista, terá muito gosto em participar, e aqui sim podemos fazer uma geringonça, na área da cultura. Samora Correia é uma mini-cidade multicultural. Nós temos cidadãos, a própria Rádio Iris é um bom exemplo disso. Temos cidadãos da China, dos países de leste, brasileiros, e temos ribatejanos e pessoas de outras zonas do país. E não estamos a aproveitar todo esse potencial de recursos humanos, de contactos que isso pode dar à projeção internacional do município. E, portanto, eu proponho uma geringonça para a área cultural, para que se abram portas para que o município de Benavente se possa internacionalizar e competir com Lisboa. O Checkmate já está a contribuir para isso, porque daqui a nada, quando o programa acabar, já vai para o canal 248 da Mel. Portanto, já está a ficar internacional, o Conselho de Benavente já está aqui, portanto, também... Agora... Só nos falta fazer um debate em mandarim. Nunca se sabe. Se souberem falar mandarim, eu não sei. Ter um pluro tripartido para projetar o município Muito de bem. Vamos também ouvir o Hélio Justino, e começava por lhe questionar relativamente a uma questão que o Ricardo Oliveira referiu, que tem a ver com a própria atuação da entidade de turismo Alentejo-Ribatejo. Portanto, se a Câmara Municipal de Benavente alavancou a área turística desde o momento que, portanto, começou com estes projetos aliado à entidade de turismo Alentejo-Ribatejo. Eu começaria por dizer que não é muito difícil admitir que, de facto, noutros tempos nunca houve uma grande aposta nesta área do turismo, mas também o nosso país não estava tão desperto para esta realidade. Portanto, não é uma questão só de Benavente. Há meia dúzia de anos, Portugal, em particular Lisboa, é um destino de moda dos turistas e todos os municípios, obviamente, que a partir daí começaram a estar mais despertos. Depois há aqui uma questão que foi referida e muito bem, a nossa região de turismo, a região de turismo do Ribatejo, nunca foi suficientemente ativa para poder dinamizar os aspectos turísticos desta nossa região. E aí, de facto, temos que ser sinceros e estamos a beneficiar com a integração na região de turismo do Alentejo. Agora, não somos conduzidos, como é óbvio, por quem comanda a região de turismo do Alentejo. Alentejo-Ribatejo. É óbvio que há um trabalho de parceria, há um trabalho conjunto. De resto, estas questões turísticas têm que resultar de uma ação convergente da autarquia, da região de turismo e dos privados, naturalmente. Porque nós, para vender o produto que nós temos, e felizmente, como já foi aqui referido, temos muito e bom produto para vender: a gastronomia, o golfe, as ganadarias e a cultura equestre, o arroz carolino, o património natural, a ruralidade com esta proximidade à grande capital do país, que é Lisboa. Portanto, temos muito e bom produto para vender, mas depois temos que ter todas as infraestruturas para receber os turistas. E, por exemplo, no que respeita à oferta em termos de hotelaria, camas, obviamente que este município está ainda um pouco deficitário. Felizmente que nos últimos anos tem-se assistido, de facto, ao surgimento de novos projetos. Existem a decorrer processos para a concretização de 3 projetos de unidades hoteleiras no nosso município, que são extremamente importantes para o futuro da nossa vertente turística. Esperemos que outros concretizem. Sabemos que alguns outros anteriores só não se concretizaram, bem como alguns outros fortes investimentos de grandes grupos financeiros da Europa não se concretizaram porque o nosso PDM, infelizmente, não está ainda publicado, e não por ter estado na gaveta, porque temos esta situação bem conhecida, mas incompreensível, da Quercus permanentemente fazer arrastar este processo.
Portanto, esta ação convergente é extremamente importante e, obviamente, que têm sido dado passos, ao contrário do que o vereador Ricardo Oliveira diz, têm sido dado passos significativos nestes últimos tempos. Mas falta organização, falta organização. A CDU precisa da nossa ajuda, do PS e do PSD. A própria vereadora que tem este pelouro tem sido de uma dedicação extraordinária, sem limites, e de facto tem muito mérito no trabalho que tem desenvolvido. Faz sentido ou não um stand próprio na BTL? O stand próprio na BTL chegará seguramente na devida altura. Nós não tivemos um stand próprio, mas tivemos uma ação diferenciada nos 50 e qualquer coisa municípios que estavam no stand da área da região de turismo Alentejo-Ribatejo. Tivemos uma ação diferenciada, fomos dinâmicos. Outros também conseguimos mostrar o nosso município e grande parte da oferta turística que ele tem. O stand próprio surgirá seguramente em devida altura quando estivermos, como disse há pouco, infraestruturados para poder receber esta maioria comunista teima em querer sozinha levar aquilo que não consegue, e nós estamos a prestar auxílio. Eu só queria dizer muito rapidamente que quando se diz, e na Câmara Municipal, em reunião de Câmara, isso também foi dito, que tivemos uma atitude diferenciadora na BTL. Efetivamente, os revisteiros fizeram a animação durante algumas horas, também não é sempre, durante algumas horas fizeram a animação com os personagens criados para o efeito que andavam por ali, mas não foram únicos nisto. Eu, no momento que lá estive, o stand de Salvaterra de Magos, por exemplo, tinha uma coisa que se calhar nós não temos, eles têm, mas um ponto de muito mais interesse para as pessoas, porque acham graça, que tinha um falcão. Por causa da falcoaria, levaram um falcão e tinham um falcão no stand. Portanto, nós tínhamos o Joaquim Salvador, não é? E Salvaterra de Magos tinha um falcão no stand que fez parar e estava lá muita gente a achar graça ao falcão. Nós não somos únicos naquilo que fazemos. Mas Pedro, temos que avançar muito rapidamente para o Hélio terminar também. Eu não concluí. Dizer o seguinte: nós temos que nos diferenciar dos outros para podermos marcar ficou bem clara essa posição. Vamos a nossa imagem no exterior. Não vou ter que... Portanto, enquanto não se fizer a organização deste roteiro turístico que passa pelas nossas tradições, pela Companhia das Lesírias, pelos campos de golfe, nós nunca vamos ter turistas Ficou patente essa opinião. Vamos ouvir o Hélio. É só concluir com uma frase: esse trabalho está a ser feito, estão a ser dados passos, isso tem que ser reconhecido, e apesar de se ter contratado uma empresa especializada para nos ajudar nesse trabalho, é óbvio, toda a gente sabe, que as diretrizes, as linhas mestras são dos eleitos e dos técnicos da Câmara Municipal de Benavente, porque nós é que conhecemos a realidade e nós é que indicamos a essa empresa especializada qual é a nossa realidade e o que é que queremos. Relativamente ao Festival de Arroz Carolina, este ano vamos para a segunda edição, no entanto, são 2 os restaurantes aderentes. Não, há muitos restaurantes aderentes, independentemente dos que participam ou não diretamente no Festival de Gastronomia. Felizmente que temos muitos restaurantes no município aderentes e queremos que cada vez sejam mais ou menos. Mas depois a iniciativa termina no só festival, para ouvir não também. Neste momento creio que temos sensivelmente 2 dezenas de restaurantes aderentes. Queremos que sejam muito mais. Agora, a participação direta no Festival do Arroz vai resumir-se a 6 restaurantes, portanto, dividindo as refeições que vão lá ser fornecidas por estes restaurantes. No futuro, obviamente, que queremos ser mais abrangentes, porque, como referi, esta é uma ação que tem que ser convergente e que tem que congregar todos os agentes e colocá-los ativamente no terreno. O vereador Hélio Justino, deixe-me só dizer isto. A Câmara Municipal começou, penso que foi ontem ou anteontem, a publicação de vídeos acerca dos restaurantes que aderem a esta iniciativa do Arroz Carolina, e publicaram o primeiro com o restaurante do Benavente Vila Hotel. Eu pergunto ao vereador Hélio Justino se já teve a oportunidade de ver o vídeo. Não tive a oportunidade. Então veja o vídeo, ao vereador Hélio Justino, veja aquele vídeo e depois diga-me com sinceridade que para um município que pretende ser um município com uma estratégia bem definida no turismo, um município que quer promover bem este festival do Arroz Carolino, se o município de Benavente, que às vezes, enfim,
podemos questionar porque é que gasta dinheiro com isto e com aquilo, mas se não teria valido a pena contratar profissionais da área especializados em vídeo para fazer estes vídeos promocionais. Veja o vídeo que foi feito, e outros com certeza que vão sair, e aquele amadorismo com que o vídeo é apresentado, e não estou com isto a querer dizer, os funcionários fazem aquilo que podem e que sabem, não é? Mas possivelmente este é um dos aspectos onde valeria a pena ter contratado alguém para fazer um vídeo mais profissional, com uma captação de som mais profissional, porque no fundo são estes vídeos não estão a vender o Festival do Arroz ao povo do Concelho de Benavente. Porque o povo do Concelho de Benavente já sabe que o Festival do Arroz existe. Estes vídeos devem servir para vender o Festival do Arroz a quem é de fora e não conhece o nosso Concelho ou não conhece o Festival do Arroz. Vamos avançar. Por isso devia haver outro cuidado na elaboração. Este é apenas um exemplo. A Marta já viu o vídeo. Estou neste momento a ver. 30 segundos, Pedro. Só para terminar, depois dê-me a sua opinião. Vou dar um exemplo aqui no Ribatejo, que é a sopa da pedra em Almeirim. A sopa da pedra não existe só sazonal, a sopa da pedra existe todo o ano. Durante todo o ano há pessoas que se dirigem ao Concelho de Almeirim para comer a sopa da pedra. Portanto, se Benavente, esta maioria comunista, entendeu que o arroz carolino é o produto de excelência para ser promovido, ele tem que estar todo o ano nos restaurantes. Falta aí as carnes portanto, bravas. Tem que se organizar. O arroz é importante. As carnes bravas, por exemplo, as carnes bravas. Fugir para Cruz. Depois, as enguias foram para Salvaterra. Tudo foge. E Benavente continua a ver os aviões passar. Portanto, nós vamos ter o arroz e ainda temos as carnes bravas e as enguias. Temos uma gastronomia muito rica. Temos temos de facto mais arroz do que enguias. Não, é horas de almoço e nós já estamos as horas de almoço, daqui a nada é as horas de almoço. Vamos terminar muito rapidamente, 30 segundos, com o Hélio Justino. Só para dizer que relativamente a esta matéria, e que vai ver o vídeo, estamos a dar passos. O vídeo não o vi ainda, não pude apreciar. Depois me vai dar razão naquilo que eu disse. Mas estamos a dar passos significativos nesta área, e obviamente que o futuro vai mostrar um investimento turístico, e esse investimento vai ter repercussão. Agora, como referi, é extremamente importante termos esta noção. Não depende exclusivamente da autarquia e do investimento da autarquia. Ele é importante e tem acontecido, não só no Festival do Arroz. A intervenção na Igreja de Samora Correia, enquanto património de interesse nacional, é extremamente importante. A intervenção nos percursos pedestres, ou seja, no desporto natureza, é extremamente importante. A parceria com as nossas ganadarias e codelarias é extremamente importante, e uma série de outros fatores que são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento turístico. 10 segundos? 2 segundos. Eu não conheço nenhuma região, nenhum município, nenhum país que tenha sido governado pelo Partido Comunista e que, no fundo, seja um exemplo naquilo que é desenvolvimento turístico. E, portanto, em Portugal bem vemos, não há nenhum município que tenha sido governado nos últimos anos pela CDU, e isto é que é de lamentar. E, portanto, enquanto continuarmos assim, e porquê? Porque passa sempre tudo no crivo do Comitê Central. E, portanto, enquanto a Câmara Municipal de Benavente, para além dos autarcas que tem, continuar a ser governada também pelo Comitê Central do PCP, que, no fundo, é um bocadinho avesso a parcerias com entidades privadas, com as empresas, enfim, às vezes a ser um bocadinho mais audacioso. Nunca vamos ter aquilo que nós vemos nos outros. Não preciso do minuto. Não preciso do minuto. 30 segundos e vamos mesmo acabar. Vou cortar os microfones. Vou cortar já. Para me dar razão, o vereador Hélio Justino não precisa de 30 segundos. Posso? 2 segundos, Pedro. Muito rapidamente. Dizer vamos ter que aos municípios do Concelho de Benavente que há mais vida para além do turismo, e vamos certamente ter a oportunidade aqui de debater problemas estruturais ao nível da saúde,
da educação e, sobretudo, da rede de transportes. E agora a saúde, estou muito contente. Vamos com avançar a médica para terminar, Hélio Justino. Só para dizer rapidamente, relativamente ao que foi referido anteriormente, que o nosso município é governado não por nenhum comitê central, por pessoas do município que estão de facto ligadas à CDU, ao Partido Comunista, mas que conhecem na perfeição o caminho que têm que seguir conhecem na perfeição o caminho que têm que seguir e, portanto, até é, de certa forma, deselegante este tipo de afirmações, mas não nos afetam, no nosso trabalho. Vamos ter que terminar. Vamos terminar, já não vale a pena, vamos terminar mais um checkmate relativo ao Conselho de Benavente. Daqui a pouco e já de seguida o vídeo deste checkmate vai estar disponível no canal do YouTube da Rádio Íris, vai também estar disponível através do Facebook da Rádio Íris e do Facebook do programa Checkmate. Também vai estar disponível no canal 248 da MEL, o canal U, para quem quiser também visionar através da televisão. Eu quero recordar também que todos os municípios, e não só, está aberto a todas as pessoas, aos nossos ouvintes, que queiram enviar sugestões ou questões para perguntar ao Hélio, ao Pedro e ao Ricardo no próximo programa relativo ao Conselho de Benavente, que podem fazê-lo também através de e-mail martacarvalhal@irisfm.pt ou através do canal, através do Facebook da Rádio Íris ou também do Checkmate. Nós regressamos na próxima semana com mais um Checkmate relativo ao Conselho de Vila Franca de Xira. Muito bom dia.